Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. O amor, hein, gente? As suas diferentes formas, né, de expressão. A gente inicia hoje uma nova série especial aqui no Questões de Família, que a gente fala sobre as novas formas de relacionamento e as suas implicações jurídicas. Vamos começar pelo virtual hoje? Ex-Edu, bom dia! Bom dia, Fernanda. Que alegria você de volta com a gente aqui. Saudade de você, meu amigo. Né? Espero que tenha aproveitado bastante, viu? Muito, mas estava com saudades. Que bom. A gente fica sempre. É isso. Hoje a gente fala dessas diferentes formas de amor. Vamos começar com a mais moderna de todas, essa virtual, né? Pois é. Fernanda, olha que coisa engraçada. A internet trouxe esse tipo de relacionamento, né? Mas se a gente for pensar direitinho, nada mais romântico do que as grandes cartas de amor, né? De um período antes da internet. E era uma angústia, as pessoas às vezes estavam distantes, tinham que esperar dias para o correio entregar aquelas cartas, e aí aquilo era bem redigido, bem formulado. Hoje vem a internet e torna tudo mais imediato, não tem mais filtro das emoções. Verdade. As emoções, elas afloram numa questão de um clique, né? O Bauman até falava, né, nos livros dele, da substituição dos relacionamentos pelas conexões. Vai chamar isso de amor líquido, que se adapta, que não tem forma, que não tem cheiro, enfim. E eu me lembro de algum tempo, antes da internet, já depois das cartas, quando a gente queria paquerar alguém, existia um número de telefone fixo ainda, hein? Era chamado 145. Muita gente se conheceu, muita gente namorou pelo... Não ri não, porque aí você entrega a idade, Fernanda. Aqui todo mundo riu, todo mundo lembrou do 145. Mas as pessoas ficavam empolgadíssimas com aquela voz que eu via do outro lado, dizendo coisas lindas, e não se conheciam pessoalmente também. E aí, depois disso, Fernanda, aí já na época da internet, vieram os chats, o chat do Terra, o chat do UOL, em que a primeira coisa que se escrevia era "Oi, quer tecer?" É verdade. Quer teclar? É isso, gente? Quer teclar, né? É isso. Era "Oi, que", só a letra Q, e depois TC. Quer dizer, e uma interrogação. Era o início da nova língua portuguesa, toda abreviada. E hoje a geração atual, a mais nova, eles não querem mais escrever as palavras de uma forma integral, não querem mais escrever a palavra toda e se comunicam apenas com consoantes. Eu acho que a gente está virando um povo como aqueles lá, os nórdicos, né? Que usam muitas consoantes, porque você pergunta alguma coisa para o filho, a gente pergunta para o filho da gente no WhatsApp, isso assim, ou assado, fez ou não fez? Aí ele só responde N ou S, né? Aí quando é que você vai? HJ, quer dizer, enfim. É uma economia, né, Zedu? Exato, mas fato é que havia esses chats e aí hoje a gente chega na era dos aplicativos de relacionamento, o Tinder, né? Me parece que foi o precursor. Não, acho que tinha um outro, acho que era o Par Perfeito também, que as pessoas se cadastravam para conhecer outras pessoas. E hoje tem o Tinder, que as pessoas também se conhecem. Agora, mais do que isso, a partir da década de 90 para cá, os países, o mundo começou a ficar mais globalizado. Essa é a expressão utilizada, globalizada. Hoje a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas, de brasileiros que trabalham em outros países, de estrangeiros que trabalham prestando serviços para o Brasil e de forma virtual.
E aí a gente vê também, principalmente depois da pandemia, por ocasião da pandemia, uma profusão muito grande dessas coisas, de relacionamentos, de pessoas que se conhecem e que se relacionam pela internet. Agora, tirando o aspecto sociológico, se é que a gente pode tirar o aspecto sociológico de alguma coisa, a gente tem que ver as implicações jurídicas disso. Aí a Isso. pergunta que a gente normalmente faz é assim: bom, eu conheci alguém pela internet, só me relaciono com essa pessoa pela internet, e será que eu estou, pelo tempo, em união estável com essa pessoa? Será que isso vai ter alguma consequência jurídica? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que definir o conceito de união estável. União estável, uma relação afetiva, né, formada por duas pessoas, com um relacionamento contínuo, duradouro e público, e com o propósito de constituição de família. E aí esses relacionamentos exclusivamente virtuais esbarram na questão do público. Uhum. Porque uma coisa é você estar com a pessoa no... E o público, bom, qual é o público? É todo mundo saber? Tem que divulgar no Léo Dias, essas coisas assim? Não, não. Não é bem assim. Não é. Quando a gente fala de um relacionamento público, nós estamos falando de um relacionamento em que as pessoas do círculo social daquele casal toma aquele casal como uma família. Uhum. Voltando às coisas dos antigos, eu adoro falar dos antigos. A expressão antiga que se usava, né? Juntado com fé, casado é. Quando as pessoas... Você lembra disso, Fernando? Lembro. Juntado com fé. Hoje a gente só está entregando, hein, Fernando? Mas isso... a gente falava dessas questões do juntado com fé, casado é. A gente estava mostrando, mesmo antes da gente ter a Constituição de 88, quando as pessoas falavam isso, que quer dizer que a sociedade emprestava um valor de família, empresta um valor de família àquelas pessoas que se relacionam como família publicamente. Tá? Uhum. Além da publicidade, não pode ser um relacionamento curtinho, tem que ser um relacionamento constante, tem que ser contínuo, tá? E uma coisa que muita gente pensa, mas tem que morar junto? Não, o STJ já disse que a coabitação não é obrigatória, considerando exatamente a questão da globalização, da virtualização dos relacionamentos. Conrado Paulino chama de family, né? Famílias eletrônicas e tal. Mas esse relacionamento, esse namoro, esse romance exclusivamente virtual, que ninguém fica sabendo, às vezes só as próprias pessoas envolvidas ficam sabendo, não teria essa característica de publicidade ou de constituição de família. Então, ficaria à margem do conceito de união estável. Mas Entendido. prestem atenção. O tema do Questões de Família de hoje é o amor na atualidade, as novas formas de relacionamento. A gente fala dos namoros virtuais. Zedu dando agora as explicações jurídicas, né? O que pode caracterizar ou não esse tipo de relacionamento. E como você falou que estava brincando com a tua idade aí, se entregando, Zedu, tem outros aqui se entregando também, tá? Ah, é? O Pianzoli, ele disse que ele é da época do Messenger, do MSN, daquele namoro de lá também, tá? Olha, também tinha isso, né? Às vezes as pessoas se conheciam no chat da UOL, no chat do Terra, e passavam para conversar no Messenger, né? Aham. No ICQ. Ó, Isso! cadê, hein? Isso mesmo. E hoje a gente estava falando dessas plataformas virtuais, né, que unem as pessoas, e o quanto que isso pode, de fato, se não houver publicidade, caracterizar um relacionamento de fato. Pois é. Porque, veja bem, o namoro não tem consequência jurídica. Namoro é namoro, tá? É livre, enfim. A união estável é que tem consequência jurídica, né, Fernanda? A união Aham. estável, ela atrai o regime de bens, ela atrai as relações de afetividade e de afinidade, de parentesco, né? Se a gente puder considerar, não é bem o parentesco, mas vamos evoluir para isso ainda, mas pode ser equiparado. Enfim, atrai a sucessão, né? Você passa, dependendo do caso, passa a ser herdeiro ou não, né? Dependendo
do tipo de união estável que você faz, o regime de bens que é adotado, enfim. A união estável ela traz uma série de consequências. No namoro, nós não precisamos esquentar a cabeça, a não ser eventual aborrecimento, considerando a forma como ele termina. Mas a união estável traz essa. Então, nós temos que entender se esses relacionamentos virtuais podem trazer essa consequência de formação da união estável. Então, a resposta, eu vou dar uma resposta precisa, objetiva, direta. Depende. Então, olha só, o que que acontece? Se você consegue captar desse relacionamento virtual a existência desses elementos, união estável, contínua, duradoura, com propósito, pública, contínua, duradoura, com propósito de constituição de família, aí nós podemos extrair daí uma união estável. Se eu não vejo esses elementos, eu não vou ver uma união estável. Nós temos essa questão da publicidade, nós temos também que entender como é que esse casal se conheceu. Esse casal se conheceu só virtualmente ou já tinha alguma coisa e prosseguiu no mundo virtual em virtude de um afastamento ou de alguma coisa assim. Então, o que caracteriza não é o fato de estar virtual ou não, é ter os elementos formadores da união estável. Ótimo, perfeito. Essa a gente só está dando início à série, viu? Quem tiver sugestões, inclusive, para falar, né, sobre essas diferentes formas de amar aí, sobre o ponto de vista jurídico, é só mandar para cá, 992-994297. Toda segunda-feira, ao vivo, tem Questões de Família com José Eduardo Coelho Dias. E lembrando que, como diz o poeta, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Então, vamos falar bastante sobre essas formas de amor e vamos ver como é que vai ser a reação. Queria muito contar com a participação do nosso ouvinte. Tá, Fernando? Combinadíssimo, viu? Beijo para você, até segunda. Até segunda.